diferença entre um Deus rico e um Deus pobre está na forma como eu e você percebemos e vivemos a nossa espiritualidade. Essa visão vai nos influenciar diretamente onde? Na nossa mentalidade, nas nossas atitudes e nos resultados da nossa vida. Você concorda comigo? Então vamos dar uma olhadinha entre os dois, o Deus pobre e o Deus rico. O Deus pobre, o que é? É mentalidade de escassez. Exatamente. Deus pobre, mentalidade de escassez. As pessoas que acreditam em um Deus pobre, geralmente têm uma visão limitada da vida. Para essas pessoas, Deus é um ser divino, sim, mas é um ser que exige sofrimento, privação, submissão extrema. É um Deus que não quer te oferecer abundância, por exemplo, abundância material, prosperidade, dinheiro, uma vida melhor, uma profissão melhor. As crenças e os comportamentos vão refletir a mentalidade. Você concorda comigo? Por exemplo, essas pessoas têm medo do dinheiro. Por quê? Porque elas acreditam que a riqueza é pecado. Ou que as pessoas ricas são todas más. Essas pessoas são vitimistas. Elas sentem que Deus deseja que elas sejam pobres e sofram muito para serem mais espirituais. Elas têm rejeição do sucesso. Você concorda comigo? Essas pessoas acham que a humildade está ligada à escassez e que buscar crescimento financeiro, profissional, prosperidade está errado e é pecado. Essas pessoas são passivas, elas esperam que Deus faça tudo por elas, sem elas assumirem responsabilidades pela sua própria vida. Exatamente. Algumas pessoas religiosas, elas recusam oportunidades financeiras. Por quê? Porque elas acham que o dinheiro corrompe e que Deus pensa que ter dinheiro é pecado. Deus quer que você ou essas pessoas vivam apenas com um pouquinho e o necessário, porque o mais importante é a minha vida espiritual. Agora vamos dar uma olhada no outro lado, né? O Deus rico e as pessoas que acreditam num Deus rico. O Deus rico é sobre mentalidade de abundância em todas as áreas da nossa vida. Quem acredita em um Deus rico vê Deus como uma fonte de todas as bênçãos, e entende que prosperidade em todas as áreas da nossa vida faz parte da criação divina. Porque Deus é próspero e Ele quer que você e eu sejamos prósperos. Essas pessoas desse grupo vivem de forma mais confiante e próspera. Por quê? Porque elas acreditam em prosperidade. Por exemplo, elas acreditam que riqueza é um meio e não um fim. Essas pessoas veem o dinheiro como uma ferramenta para fazer o bem e melhorar o mundo, e não somente pensar nelas próprias. Essas pessoas que acreditam no Deus rico, elas acreditam que o sucesso é um chamado divino. Acreditam que Deus, o Deus rico, deseja que elas sejam grandes, que elas sejam produtivas, criativas. Essas pessoas, elas têm responsabilidade pessoal. Elas sabem que Deus vai capacitá-las, mas que elas precisam agir para crescer e serem capacitadas. Elas têm uma mentalidade de crescimento, estão sempre aprendendo, investindo e expandindo suas possibilidades. Estão lendo, estão vendo bons vídeos, estão fazendo network com boas pessoas interessantes.
Por exemplo, pessoas que criam negócios de impacto positivo usam essa riqueza para ajudar os outros e acreditam que a sua prosperidade reflete o propósito divino. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Em conclusão, como as pessoas diferem entre o Deus rico e o Deus pobre? A principal diferença entre quem acredita em um Deus pobre e um Deus rico está na mentalidade e na ação. Mentalidade, ação. Característica, né? Por exemplo, que Deus pobre e Deus rico é, na realidade, mentalidade escassez, né? Mentalidade de escassez. Essas pessoas são do grupo que pertencem ao Deus pobre. Né? Mas as pessoas que acreditam no Deus rico, elas acreditam na abundância, elas são gratas a Deus, elas têm propósito de vida, elas acreditam que elas também têm que fazerem o seu próprio sacrifício. Elas têm uma visão sobre Deus diferente. Elas acreditam num Deus que vai empoderá-las, porque o Deus rico é o Deus criador de todas as coisas. A escolha entre um Deus pobre e um Deus rico define como eu e você temos e vivemos a nossa fé. E como que nós estamos impactando o mundo. Outro dia eu falei com alguém e a pessoa me disse que só existe um Deus, não existe Deus pobre e nem Deus rico. Só existe um Deus, não é pobre, não é rico. Eu discordo. Por quê? Porque a questão aqui não é a definição de Deus, é a definição do seu comportamento. E a maneira como você se comporta, você vai me dizer se você é um Deus, ou se você está no grupo que acredita no Deus rico ou no Deus pobre. Então não é uma questão de definição de Deus, porque nós somos muito pequenos para definirmos a Deus. É definirmos o nosso comportamento. Grande abraço e a gente se vê na próxima.